O capítulo inicia com um flashback. Yaga estava preso. Ganji perguntou ao Yaga o que era aquilo, comparado com a técnica de manipulação. Os corpos amaldiçoados artificiais podem se mover independentemente, mas eles consumiam a energia amaldiçoada fornecida por um feiticeiro. Mas a energia amaldiçoada daquela criatura podia ser restabelecida por ele mesmo. O alto escalão o reconheceu como feiticeiro de grau especial e o sentenciaram a uma prisão indefinida por conta dele ter criado aquilo sem querer, já que ele poderia ter um exército facilmente, e perguntou ao Yaga se ele realmente não tinha noção de como ele tinha feito, e o mesmo disse que não. Então um corpo amaldiçoado chamado Takeru diz que todos falaram que ele não parecia bem, e foi por ele que ele pediu para eles o animarem se não estivesse bem, e perguntou ao Yaga se ele não era um gênio, e o Yaga disse que sim, era verdade. O mesmo disse ao Takeru que ele não iria voltar por algum tempo e pediu para falar isso para todos. Takeru perguntou se era uma viagem de negócios e o Yaga disse que sim, mas disse para eles não se preocuparem, pois aquela floresta era protegida pelo Tengue e a mãe dele iria visitá-lo. Mesmo sem ele, ficaria bem. Então Yaga, agachado, abrindo uma porta, Takeru chamou por ele e disse que todos sentiriam a falta dele. Então, em outro local, Panda foi solto pelo Kusakabe e perguntou a ele se aquilo estava certo. Kusakabe disse para ele não dizer aos outros que ele tinha o ajudado, pois eles tinham o capturado para atrair o Yaga, mas ele devia isso a ele. Então temos um pequeno flashback. Yaga perguntou ao Kusakabe se ele aceitava mesmo isso, pois não era o seu sobrinho, e sim uma coisa que carrega as informações de seu sobrinho. Kusakabe diz que se ele não estivesse obcecado com uma pessoa morta, ele não podia viver visando o futuro, mas a sua irmã não conseguia viver mais sem o apoio do Takeru, do passado. Então o Takeru perguntou ao Yaga se ela era a sua mãe, e o mesmo disse que sim. Takeru ficou feliz e disse que, como ele tinha pensado, ele era um gênio. E quando ele disse essas últimas palavras, a irmã do Kusakabe lembrou de seu filho na hora e correu e abraçou o boneco amaldiçoado, repetindo várias vezes o nome de seu filho amado. Yaga pediu desculpas ao Kusakabe e o mesmo diz que ele sabia que não poderia tornar a público a existência de um corpo amaldiçoado perfeito e pediu desculpas, mas ele não poderia viver com sua irmã. Yaga perguntou por que ele estava se desculpando e o Kusakabe o agradeceu. Voltando para o presente, Yaga estava sendo confrontado por um feiticeiro. Esse mesmo feiticeiro perguntou aonde ele estava indo sem os corpos amaldiçoados, e o Yaga diz que estava indo ver o seu filho. O feiticeiro diz que a única forma de salvar sua vida depois de ser sentenciado à morte era a técnica para criar um corpo amaldiçoado sustentável, e disse para revelar ela. Yaga debochou dele e disse que ele estava mesmo confiante, já que o Satoru Gojo não estava mais ali. O feiticeiro disse que ele estava confiante, já que ele tinha trago um feiticeiro experiente com ele, o diretor Gaku Ganji. Então o Yaga foi derrotado pelo diretor. A batalha não foi mostrada. O feiticeiro chamou pelo diretor e o diretor disse para ele recuar e deixar o resto com ele. Então o Yaga disse para duplicar a informação da alma e a separar da informação do corpo. Então insira a informação no núcleo do corpo amaldiçoado. Mas somente isso não era o suficiente. Crie núcleos com 3 almas compatíveis e as insira no mesmo corpo amaldiçoado. Sempre deixa elas observarem as outras almas. Só por meio disso as almas vão se estabilizar e o ego irá passar a perceber. Cerca de 3 meses após seu nascimento, a energia amaldiçoada vai começar a se auto-restabelecer, se auto-reabastecer. Então Ganji, assustado, perguntou por que ele estava dizendo aquilo, pois se ele tivesse dito antes, evitaria sua execução. Yaga, sorrindo, disse ao diretor que era uma maldição dele para ele. Nesse momento, Panda chegou e passou pelo diretor,
que já estava na posição de combate, e perguntou ao panda por que ele não estava o atacando, se ele não o odiava. O panda disse para ele não o confundir com os humanos, já que ele não era preso nesse tipo de sentimentos, e que o relacionamento dos dois não era tão ruim assim, mas ele estava apenas seguindo ordens do primeiro escalão. Mas era para ele se lembrar que até mesmo o panda chora.